embora. O cara falou, todo não, não cara vou ficar. que tinha uma veia crítica, todo cara que tinha uma veia de cobrança, todo cara que tinha. Eu não vou dizer que é uma coisa mais brasileira, mas que é necessária no futebol brasileiro, todo cara que era assim saiu do clube, Tem uma sabe? palavra para mim que é muito chave para isso, chama bril. Né? E assim, o que, por exemplo, Bril, hoje é o você que falar. falta pro Botafogo bril Isso que eu ia falar, para mim, há assim, falta anos. brilho. E, assim, o problema é assim, o brilho geralmente ele vem. Ou ele é nato dos jogadores ali, ou é uma característica dos jogadores em campo, e a gente vê que os nossos, poucos dele têm essa característica. Para ser Pouquíssimo. sincero, eu vejo o Cuesta com essa característica O e ex, só. O Carly que já está quase Mas aposentado. o cara está aposentado, só está lá no banco, na minha opinião, né? O Marçal Então, também, o Marçal é um cara que eu vejo que o ele Marçal, tem a gana ele de é jogo. malandro, ele é esperto, ele tem Só que essa assim, coisa de vencedor. se o elenco não tem, o treinador tem que embutir isso no elenco. E se o treinador não consegue, falta o gerente de futebol chamar e falar, ué. Só que assim, você olha para o Castro, você olha para o Mazuco, de verdade. O Mazuco é o tipo do cara que ele claramente ele não quer incomodar ninguém, ele não quer se incomodar com ninguém, muito menos com o Textor. Porque do outro lado é o seguinte, a cara que tá a tapa é a do Castro e do Mazuco. O Castro, às vezes, ele vem dar umas indiretas. O Mazuco só vem lamber gelo. Ele vem para não falar nada. É um cara que se esconde. Claramente ele tá ali. Tô ganhando meu dinheiro, não vou me incomodar. Só que assim, hoje, o clube do Botafogo, o time do Botafogo e o clube voltaram a ser, né? O clube e o time do Botafogo voltaram a não ser respeitados. De quem que é a culpa disso? É de cima? É do Textor, sim. Mas ela tem uma cadeia embaixo. Porque, assim, se o teu chefe não é um bom chefe, você, como gerente, tem que ser um bom gerente. Você não tem que ser um mau gerente porque o teu chefe não é bom. O teu papel você tem que fazer da melhor Faz forma o teu possível. papel, exatamente. 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 E no Botafogo as pessoas estão claramente acomodadas já. Claramente acomodadas. É, é, O departamento de futebol se acomodou assim, o Texton não liberou a grana, então tá bom. Meu amigo, você tem jogador no Botafogo que vale dinheiro que não tá jogando nada. Vitor Sá vale dinheiro, Gustavo Sá vale dinheiro. Então negocia eles, cara. Precisamos de ponta. Eu tô falando de um ponto de cada lado que não rende. E você vê os jogadores, eles não vão render o que a gente acha que renderiam. E aí, por que não vende? Por que não faz dinheiro para trazer alguém, entendeu? O Botafogo tá acomodado. E assim, eu vou falar para mim o que é mais perigoso. A gente tinha falado em off. Hoje, o Botafogo, na minha opinião, vai dar uma goleada no Brasiliense. Cara, o Brasiliense é horroroso. Horroroso. O Botafogo horroroso. provavelmente vai dar uma goleada, vai ganhar meio tranquilo. Daí, os cavaleiros do Castro, do Texton, vão falar: tá vendo? Vão dar as Tá caras. tudo bem, gente. É o Brasiliense. É o Brasiliense. É Uhum. obrigação do Botafogo com 12 milhões de folha ganhar muito tranquilo. Não é ganhar de 2-0. É ganhar assim, sem tomar 3 chutes no gol. Entendeu? E assim, a minha até falei, expliquei com você. A minha vontade de hoje é que o Botafogo vença, óbvio, eu nunca vou torcer contra o meu clube, mas de verdade, que faça uma péssima partida do ponto de vista tático, que mantenha o que estava apresentando lá, para a gente ter a chance de não iniciar o Campeonato Brasileiro com esse técnico, ou com esse trabalho pífio. Assim, e para ser pífio, tinha que ser muito melhor. O jogo que eu vi do Botafogo contra a Portuguesa e contra a Brasiliense, não estou brincando. Se você pega qualquer torcedor que acompanha futebol e bota no lugar do Castro aquele jogo, a gente tinha passado do Carioca pela Sim. Portuguesa. Só que a gente tá com um cara que está totalmente perdido, totalmente alienado em relação ao tipo de treino, ao nosso futebol, aos adversários. A impressão que eu tenho desde o passado é que o Castro nunca olhou o vídeo de um adversário. E se É, ele olhou, analisou e solenemente ignorou. Falou, não, mas eu vou jogar o meu jogo aqui, tanto faz o que o time vai apresentar. Esse é o nosso trabalho técnico, tático hoje. E sim. finalizando aqui a minha exposição, até pelo tempo que a gente tem de gravação, essa cadeia que a gente falou, então você vê, né, tem muita coisa errada administrativamente, juridicamente, economicamente, taticamente, tecnicamente, motivacionalmente. Então, o Botafogo precisa de um choque de gestão. Acho que foi você que ia É, falando isso comigo. falando falando começando pelo ponto que tu tocou, eu até tuitei sobre isso. Quando você identifica que, segundo eles, né, estava tudo em dia, não tinha pendências com jogadores, foi feita uma reunião e o clima melhor, o clima foi identificado como ótimo, como tu falou. Eu até postei. Quando você fala tudo isso, só sobram duas coisas: dinheiro e corpo mole. Não tem outra coisa para sobrar. Exatamente é isso. Exato. Não tem outra coisa para Exato. sobrar. É nítido que algo estava acontecendo. E daí, como tu falou, isso cabe totalmente ao diretor de futebol identificar quem e por que estava fazendo isso, como que isso estava acontecendo, chamar o cara e falar: meu camarada, se você não está feliz aqui, tchau e bênção, parceiro. Aqui a gente quer pessoas Exato. comprometidas. Eu, é, Exato.
partindo para a questão tática que tu falou, eu tava lá na Arena da Baixada nesse último jogo, eu saí daquele jogo, até comentei com meu pai, acho que foi hoje, eu saí daquele jogo tendo a certeza de que o Botafogo teria um 2023 maravilhoso, porque eu pensei, cara, Uhum. qualquer pessoa que entende minimamente de futebol e estava naquele jogo, viu exatamente as carências que o time tinha, né? Exato. Você via que Aham. o Júnior Santos não tinha a menor capacidade de fazer aquela função, mesmo já sendo um cara que, apesar de ser ruim, ele sabia o que ele tinha que fazer em campo. É, Sim. o Daniel Borges não tem a menor, ele já devia ter saído daquele jogo direto para uma lista de negociações. Ele não tem a menor capacidade de jogar uma Série A, né? Vamos mandar ele pro Flamengo Via, agora, se Deus quiser. Imagina que delícia, o Matheus se é, machucou, quebrou a perna. É, aí eu tinha. Isso eu já falava antes do Castro assumir. O Botafogo precisa de um primeiro volante. Até dei o exemplo hoje. Se o Jair do Atlético Mineiro, que é um baita do jogador que está no Vasco, tivesse sido oferecido para o Castro, ele ia dizer que ele não quer, que ele não precisa, porque ele gosta de quatro Isso. camisas 8 no meio-campo. Meu amigo, o Uhum. futebol brasileiro, você precisa de um cara, de um primeiro volante. Você precisa de um armador. Eu falava, o Eduardo é o único cara que faz a função de carregar a bola e armar o jogo. Ele não tem ninguém que divida isso com ele. O Tietê é um cara que tá jogando legal, é um cara que eu acho ele massa, ele dá o sangue, ele tem. Mas o Tietê é o jogador do que tu falou. O Tietê não tem bril. O Lucas Fernandes Ele é não tem formiguinha, né? bril, É o formiguinha, é o sabe? cara que carrega o piano, É, mas assim, ele não o consegue Tietchan ele jogar de vai, fato, né? o Tietchan ele vai dar certo naquele time que tem um puta de um primeiro volante dando pau, aquele time que tem um Que é baita de um como- camisa 10 jogando e o Tietchan vai ficar ali, pá, fazendo a dele, vai é, organizar o jogo, show de bola, que é o que ele fazia no Palmeiras. O Moisés comia a bola no meio-campo, o Moisés estava muito bem naquela época e o Tietchan pô, fazendo a função dele, legal, show, né? Outra coisa, lateral esquerdo. O Marçal sentou em cima da posição, pegou uma cadeira, um guarda-sol, tá lá assim, porque ele sabe que ele não tem não tem ninguém nem perto de fazer sombra para ele. O Hugo, com toda a ressalva que eu tenho pelo Hugo, até não acho ele esse o jogador horroroso que todo mundo pinta, eu acho que ele até tem uma certa qualidade, mas tá eu longe de acho que ser ele é um jogador cara. do time um pouco menor, assim, é jogador tipo de juventude, sabe? Jogador Talvez de venha time. a amadurecer ainda, ficar mais malandro, mas ainda não tá pronto, né? Ah, você quer ver uma coisa É, simples, ó? Você vê o Tiquinho. Qual que é a principal característica do Tiquinho Soares? Ele é finalizar, é driblar, é correr? até Não. Qual que comentamos é a sobre isso, principal, né? qual que é a Jogar de principal costa, característica do Tiquinho? escorar e fazer o Fazer o pivô. pivô. Por que o Eduardo, ano passado, desequilibrou vários jogos? Porque ele é aquele cara que ele chega, ele é um armador quase segundo atacante. Então o Eduardo se machucou, rompeu o bíceps femoral, ficou aí 5 meses fora. Cara, a gente tem no elenco um jogador chamado Matheus Nascimento, que claramente ele rende infinitamente melhor fazendo essa função. O Botafogo não tem pontas hábeis, dribladores de fato, velozes ao extremo, não tem. Cara, você olha para o elenco do Botafogo, você arma esse time num 4-4-2. Vou te dar um exemplo, meio campo. Danilo, Tietê, Lucas Danilo tinha que estar Fernandes. jogando. O Danilo é um cara que Isso, ele precisa estar no isso. time. É isso. Olha só, hoje, por exemplo, se o Botafogo entrasse com Danilo, Tietê, Lucas Fernandes, Eduardo, Luiz Henrique e Tiquinho, olha o time que seria. Ou se o Botafogo entra com Tiquinho e Matheus Nascimento, que é o que eu estava falando, né? E daí você bota Cara, 4 jogadores de meio campo. Pode ser Danilo, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Tiquinho e Matheus Nascimento. Cara, olha, eu tenho certeza, esse time treinado. Por que que acontece? Você segura o Danilo, solta o Tietê, solta o Lucas, solta o Eduardo para chegar na área. Tem o Matheus, tem o Tiquinho. Cara, são 5. Sabe qual? Você olha o jogo do Botafogo, o Tiquinho joga sozinho num raio, ele recebe a bola no raio de 10, 15 metros. eu, Não tem eu ninguém para ele jogar. tava, eu tava assistindo o jogo do Corinthians, o quanto o Corinthians travou o jogo quando o Paulinho saiu. O Paulinho mesmo sem ritmo, porque o Paulinho, é aquele volante, ele joga numa faixa um pouquinho atrás do que o Eduardo joga, mas a função bem parecida. Aquele cara que pega a bola e vai em direção ao gol. E eu tava É isso? observando o Corinthians, cara, tu pegava, era o Juliano lá dentro da área, era o Paulinho indo para dentro da área, porque todo time que é competitivo, e que tem a mínima noção de atacar, ataca em bloco. O Botafogo não. O Botafogo ele fica. Quando ele está defendendo, ele fica com um buraco entre a zaga e o meio-campo. E quando ele está atacando, ele fica com os caras postados na linha de quatro, o Tiquinho lá na frente. Esse sistema burro de jogar com pontas sem ter pontas. É isso. Não é só nós dois, eu via várias pessoas falando. Por que diabos ficar engessado nesse sistema de Ah, pontas você se tem que você não reparar, tem pontas?
O Botafogo, o que acontece? Para você ter uma transição ofensiva boa, você tem que triangular. Você joga com a bola no pé, é triangulação. E vocês viram os vídeos do Guardiola explicando futebol, é sensacional. Sim, Ele fala, por exemplo, que assim, na parte ofensiva, depois que você começou a construir a jogada, né, você tem que ter 3 jogadores num raio de 15 metros. Um com a bola, um na paralela e um na diagonal dele. Sempre vai ter 2 opções de toque. Ponto um. Você não vê isso nunca no Botafogo. nunca. E ele fala uma coisa para mim, que não foi só ele, né? Aqui no Brasil, eu não lembro se foi o Luxemburgo, quem que falava muito isso. Quando o meu time está atacando, se eu passo da linha O círculo intermediária central, né? ofensiva para frente, eu tenho que ter no mínimo 4 jogadores na entrada da área ou dentro da área. Se eu não tiver, o meu time é inofensivo e vai viver de bola parada ou de chute de longa distância ou cruzamento na intermediária para um atacante. Tu E o que assistiu o acontece? Quando o City? Botafogo atacar, Tu assistiu o City isso, ontem? é isso. Quem é que fez o Cara, é isso. Você gol? olha O o que Gundogan. tinha construído. O Isso. Gundogan fez o gol, o cara que faz uma função que o Faz. Tietchan vai E fazer. assim, o Lucas Fernandes é bom finalizador. O PK, quando estava, é bom finalizador. Né? O Eduardo é bom finalizador. São Né? todos, né? Então, assim, o que o Botafogo explora? E aí entra para mim, por isso que eu me revolto o Castro. O que ele explora de característica do elenco? Ele tem É nada. zero, é Você vê o zero. Lucas Fernandes dentro da área para chutar pro gol? Não vê. O Eduardo, quando estava jogando, era o único que ficava. Você viu o PK perto da área? Cara, o PK foi um monte de jogo escalado quase de primeiro volante. Lá no meio dos zagueiros, cara. O cara que tem uma canhota, que é um tijolo. É. E aí você tira ele de perto da área. O Você vê próprio o Tietchan. Marçal, o próprio O Marçal, é o Tietchan cara que joga finaliza bem. bem. O Tietchan fez um monte de golaço de entrada da área. Você viu o Tietchan chegando perto da entrada da área no Nem Botafogo? perto, Não nem vê. perto. O Marçal finaliza bem. O Marçal era para ser um lateral espetado, já que joga com 2 zagueiros e poderia botar o Danilo. Você segura esses 3, os 2 laterais podem subir ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você ataca pela direita, o Marçal pode fazer o facão e entrar na área lá do outro lado. Não E o vamos cara longe. cabeceia bem. Olha, eu vou voltar lá atrás. Tu lembra do sistema tático do Cuca? Isso. Quando o Alessandro subia, o Luciano Almeida ficava. Quando o Luciano Eu ia falar, Almeida o Luciano Almeida subia, era esse terceiro jogador, exatamente isso. Era isso aí. sabe, cara? E nós estamos falando de 2007, cara. Nós estamos em Exatamente. 2023, cara. Os caras, eles ficam essa coisa de professor Pardal, inventando. Cara, pelo amor de Deus, vamos jogar o futebol E de aí, assim, acordo com o que tu tem. você vê o Três Botafogo hoje minutos, coloca jogador. tá, Carlos? Só pra te avisar. O Cuesta, por exemplo, hoje é nosso camisa 10. Por quê? Porque como a gente não triangula, como o Botafogo não tem transição ofensiva, né, aproximada, você pode olhar, e hoje provavelmente isso vai repetir, não sei se vai repetir porque o Brasiliense, coitado, é o Brasiliense. E o Botafogo precisa mostrar um pouco de jogo. Mas, em regra, se você pressiona um pouco o Botafogo, você não vê o meio campo retornar para começar a jogada, triangular, sair da pressão. É bola no Cuesta, ele dá um bago lá para frente e o Tiquinho que se vira. Isso. É isso que a gente tem. Isso Hoje que o o Botafogo joga. Cuesta, isso que o Cuesta salva a gente por vários momentos, que ele tem um puta de um passe, um lançamento muito bom. Vários momentos Se ele você abre pegar espaço ali hoje, no meio. jogada do Botafogo os laterais abrem e sobem. Os zagueiros daí vão para a posição quase lateral e faz aqueles lançamentos quase na linha lateral, lá um bago lá pro infinito Sim, e além, pro ponta ou pro Tiquinho brigar com alguém, quem sabe arrumar alguma coisa. Hoje o Botafogo vive disso. verdade. E vamos finalizar Tá então um 4x0 minuto. hoje? Ué, um minuto 4x0 para hoje? cada um. O que que tu acha do jogo aí, então? 4-0? Tu Então, acha que vai eu acho que ser assim, a gente vai ganhar. O meu palpite é que a gente vai ganhar muito mais pela incapacidade do brasiliense do que propriamente dito pela nossa capacidade. Acho que o Eduardo é o único reforço interno de verdade. Então, acho que ele vai mudar um pouco o nosso jogo, porque e o vai Tiquinho não precisar fica tão de tempo, sozinho. né? Até postei sobre isso. Vai Vai. precisar de Mas tempo, acho tá que muito como ele sem ritmo. encosta ali, como ele é um camisa 10, né, um ponta de lança quase, ele vai encostar bastante o Tiquinho, isso vai melhorar o Sim, nosso jogo. sim, E aí não tem a ver com o Castro, você entende? Como eu sim. falei, é a qualidade de jogador que vai melhorar o nosso jogo. É o É isso. elenco, né? Eu acho que o Luiz Henrique também está no melhor momento do que o Vitor Sá, então também acredito que isso vai melhorar um pouco a ponta esquerda. É isso. Também acho. Acho que o Luiz Henrique pede passagem pelos dois últimos jogos. Exato. E aí tem a característica de conseguir carregar a bola, não como era o Jefinho, mas tem uma qualidade ali para tentar o drible e chute. E o Eduardo é como tu falou, o Eduardo é a grande. Vai ser zero mérito do Castro, vai ser por esquema realmente de um jogador que está entrando que muda a característica. E acho até, inclusive, que o Sauer deveria ter oportunidade, deveria ter pelo menos uma sequência para tentar mostrar alguma coisa naquela ponta direita, porque Piazon para mim não dá. E já que ele Eu quer acho que a gente jogar vai com de Carlos ponta. Alberto lá. Eu acho que Tem vai o o Carlos Carlos Alberto. Alberto, o Carlos Alberto. Eu tinha esquecido dele, é a melhor opção, realmente. Mas acho que o Sauer precisa de alguns minutos também para ver se
ainda sai alguma coisa, Dani. Inclusive, em algum momento eu testaria o Sauer na posição do Eduardo, se você quer Sim, saber a minha opinião. Porque ele, sim, não é, ele é um jogador que bate bem de fora da área, chuta forte, só que ele é meio lento para ser sim. ponta. Fechou então, Carlos. Vai acabar o tempo aí. Um Um abraço e a gente abraço. fala do Obrigado. próximo jogo aí.